Bom dia, crianças! Se inicia agora nossa aula de língua portuguesa. Hoje faremos a leitura e interpretação do relato pessoal Brincar para Aprender. Esse relato se encontra no livro Catando Piolhos, Contando Histórias, de Daniel Munduruku. As habilidades de hoje são as seguintes: localizar informações no texto e estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. O texto é esse aqui, que se encontra no livro de português de vocês, na página 273. Aqui nós temos o texto completo, mas eu dividi o texto em partes pequenas para entendermos melhor. Atenção para a leitura. Brincar para aprender. Assim, a gente aprendia. Não precisava ninguém chamar nossa atenção ou implorar que a gente ficasse quieto para poder falar. Não. Todos nós tínhamos que fazer respeitoso silêncio quando algum adulto, especialmente se fosse já um avô ou avó, falava. Eles falavam e a gente ouvia. E o mais interessante é que eles sempre diziam a mesma coisa. É preciso estarmos atentos aos sinais da natureza. Ela nos revela quem somos e qual o melhor caminho a seguir. Mas como ouvir esses sinais, meu avô? Perguntávamos sem receio. Vocês têm que brincar, meus netos. Vocês têm que brincar, respondia o velho sorrindo. E não adiantava perguntar o que poderia significar aquelas suas palavras. Desde criança aprendíamos que as palavras significavam muitas coisas ao mesmo tempo e que é preciso ir atrás do significado delas para poder compreendê-las. E assim fazíamos. Na aldeia, acordamos sempre muito cedo. É costume, faz parte do nosso jeito. Acordamos cedo para poder aproveitar bem o dia e para que possamos realizar todas as importantes tarefas cotidianas. Ir à roça, coletar raízes, coletar frutas no mato, preparar farinha, caçar, pescar. É claro que a maioria dessas atividades, quem faz são os adultos, enquanto as crianças observam para aprender corretamente. Os adultos dizem que isso faz parte de nosso aprendizado, mas não devemos esquecer que somos crianças e que é preciso aproveitar esses momentos de nossa vida. Eles costumam dizer que não somos adultos em miniatura, e sim crianças completas. Crianças têm de ser crianças e não devem fazer esforços que são dos adultos. Sabendo disso, aproveitávamos o máximo que podíamos, pois tínhamos o apoio de nossos pais e proteção de toda a comunidade. Daniel Munduruku, Catando Piolhos, Contando Histórias. São Paulo, Brink Book, 2006, páginas 15 a 16. Então, agora nós iremos procurar entender esse texto. Eu preparei algumas perguntinhas para interpretarmos esse relato aqui. Primeiramente, vamos ver aqui alguns elementos desse texto. Aqui nós temos o título, Brincar para Aprender. Esse relato aqui possui 5 parágrafos. Nós temos aqui o primeiro parágrafo,
e aqui o segundo. Aqui nós temos o terceiro parágrafo. Aqui nós temos parágrafo 4. E aqui nós temos o parágrafo 5. E aqui nós temos a fonte, né? De onde esse texto foi retirado. Foi retirado do livro Catando Piolhos, Contando Histórias, nas páginas 15 a 16. Então agora vamos procurar entender esse texto. Então, esse relato é feito por um escritor do grupo indígena Munduruku, povo que vive, entre outras localizações, no Vale do Rio Tapajós, no estado do Pará. No relato, o autor usa os pronomes eu, nós e a gente, pois se trata de um relato feito por quem viveu os fatos. Então, agora, vamos trabalhar esse texto parágrafo por parágrafo. Aqui no parágrafo 1, vou fazer uma pergunta referente a esse parágrafo aqui. Como os mais velhos eram tratados? Então, no primeiro parágrafo, diz o quê? Que os mais velhos eram tratados com o quê? Com respeito, né? Aqui diz que não precisava ninguém chamar a atenção ali das crianças para elas ficarem quietas, para os adultos poderem falar, não é? Aqui ele diz aqui, o autor, que eles tinham que fazer respeitoso silêncio quando algum adulto, especialmente se fosse um avô ou avó, falava. Então, eles falavam e as crianças ouviam. Parágrafo 2. Irei fazer uma pergunta referente ao parágrafo 2. O que os mais velhos sempre diziam? Então, observem que bem no comecinho já temos a resposta, né? Aqui diz que os mais velhos diziam sempre a mesma coisa. Que coisa era essa? Que era preciso estar atento aos sinais da natureza, pois a natureza revela quem somos e qual o melhor caminho a seguir. Vamos agora para o parágrafo 3. Parágrafo 3, essa parte aqui do texto. Desde criança, o que se aprendia sobre o significado das palavras? Olha só, a gente obtém a resposta aqui, que desde criança aprendíamos que as palavras significavam muitas coisas ao mesmo tempo e que é preciso correr atrás do significado delas para compreendê-las, né? Então, desde criança, eles sabiam disso, né? Eles aprendiam isso, que as palavras elas podem ter vários significados e que cabe a cada um pesquisar e ir em busca do significado. Parágrafo 4. O parágrafo 4, nós temos algumas perguntinhas sobre ele. A primeira pergunta é: por que na aldeia se acorda sempre cedo, segundo o autor? Então, bem no comecinho do parágrafo, a gente já obtém a resposta, né? Aqui começa dizendo que na aldeia acorda-se sempre muito cedo. Por quê? Porque é costume. Deixa eu apagar aqui para facilitar. Porque é costume, né? Faz parte do nosso jeito de viver. Acordamos sempre cedo para poder aproveitar melhor o dia e para que possamos realizar todas as importantes tarefas cotidianas. A próxima pergunta: que tarefas são realizadas na aldeia? Então, quais são as tarefas? Aqui no parágrafo 4 diz que é o quê? É ir à roça coletar raízes, coletar frutas no matos, preparar farinha, caçar, pescar, né? Então, aqui são as tarefas que são feitas na aldeia.
A próxima pergunta: por que a maioria das tarefas cotidianas são feitas pelos adultos? Por quê? Bem, nós encontramos a resposta mais ou menos aqui, onde ele fala assim: é claro que a maioria dessas atividades, quem fazem são os adultos, enquanto as crianças observam para quê? Para aprender corretamente. Então, os adultos dizem que isso faz parte do nosso aprendizado, mas não devemos esquecer que somos criança e que é preciso aproveitar esse momento de nossa vida, não é? Então, a maioria das atividades ali, quem realiza são os adultos, porque as crianças, elas têm que ser crianças, né? Têm que brincar e aprender. À medida que os adultos vão fazendo as atividades, as crianças vão observando e vão aprendendo com isso, né? Sem deixar de ser criança, sem deixar de brincar. Vamos aqui para o parágrafo 5 e último. A pergunta: por que na aldeia as crianças aproveitavam ao máximo? Por quê? Olha só, porque podíamos, né, contar sempre com o apoio dos pais e a proteção de toda a comunidade, né? Então as crianças tinham o apoio dos pais e da comunidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado da leitura desse texto e tenham aprendido a localizar respostas lá no texto. À medida que a gente faz uma pergunta, a gente procura a resposta no texto até encontrar. Então, continuaremos no grupo com mais atividades. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.